Fala meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, No Ar Podcast. É aqui neste canal que você vai acompanhar o ao vivo do nosso podcast. Olha que bacana, o nosso podcast que você já tem acompanhado aí pelo Instagram e também pelo nosso Facebook. Estamos chegando, será na próxima quarta-feira, dia 19. Nós fizemos uma enquete lá no nosso Instagram perguntando se a nossa audiência sabia o que era podcast, se sabia como era a dinâmica de podcast. Uma porcentagem, cerca de 40%, respondeu que não sabia, não tinha ideia do que era um podcast. E a gente tem essa missão de explicar para todo mundo como que é a dinâmica, como que funciona, para que todos cheguem no dia 19, que é o nosso programa piloto. E nesse programa piloto estarão eu, Matheus e a minha esposa Thalia, nós três que estamos aí juntos neste projeto de podcast. Então, nesse dia 19, seremos nós três. E já no dia 26, teremos o nosso primeiro convidado. Isso mesmo, nosso primeiro convidado. Vai ser muito bacana ter vocês junto conosco nessa trajetória. Será muito bom ter cada um de vocês se inscrevendo aqui no canal, curtindo o nosso vídeo, nossas transmissões, as nossas conversas e também ativando o sininho de notificações. Por que é importante ativar o sininho? Porque quando a gente estiver ao vivo ou quando a gente publicar algum corte, você vai receber aí no seu aplicativo do YouTube. Isso mesmo. Então vamos parar de conversa, de enrolação e vamos explicar de forma resumida de como funciona um podcast e qual é a dinâmica. Então, gente, começando, o podcast ele tomou uma proporção maior ano passado, na verdade 2020, com o auge da pandemia. As pessoas estavam em casa de quarentena. E aqui no Brasil, um podcast chamado Flow Podcast, popularizou essa dinâmica, essa conversa. Por quê? Qual a grande diferença de um podcast? O podcast não é uma entrevista. Se você vier assistir, seja o nosso podcast, o No Ar Podcast, ou qualquer outro podcast, e você quiser saber uma entrevista, estiver esperando uma entrevista, ela não vai acontecer, porque normalmente uma entrevista funciona da seguinte forma: você pergunta determinado assunto, a pessoa responde, ela terminou de responder, a gente faz outra pergunta e assim por diante. Já o podcast já não tem essa finalidade. O podcast, ele tem como premissa um bate-papo. Sabe aquela conversa que você tem com seu amigo, com a sua amiga, quando você está querendo saber de algo interessante, e aí você vai e bate um papo, você está conversando num bar, você está conversando numa praça, é uma conversa, você quer saber da vida da pessoa, do que a pessoa tem feito, o que ela tem deixado de fazer, e o podcast ele tem essa finalidade. Por quê? Nós recebemos pessoas interessantes, pessoas que agregam na nossa vida, pessoas que têm uma história para contar, pessoas de diversos campos, porque o podcast ele é democrático, ele conversa com todo mundo, ele conversa com as pessoas, seja cantores, políticos, comediantes, empresários, todo mundo tem uma história para contar, certo? E aqui no podcast tem esse papo democrático. Então você que vai assistir o nosso podcast, o primeiro podcast que nós vamos fazer, que é o piloto, somente entre nós, será mais uma apresentação, tanto minha, tanto do Matheus, tanto da Thalia, e a gente também vai divulgar quem será o primeiro convidado na próxima semana. Nós estaremos ao vivo todas as quartas-feiras às 8 horas da noite. Claro que pode atrasar um pouquinho, porque temos coisas eventuais, a internet, algo do tipo, pode acontecer, a gente vai atrasar um pouquinho, mas você sabe que a partir das 8 horas da noite estaremos ao vivo, estaremos com compromisso de toda quarta-feira a gente entrar ao vivo às 8 horas da noite para poder trazer um conteúdo de qualidade para você, uma conversa bacana, pessoas interessantes, pessoas que a gente vai poder bater um papo. Porque a gente vai trazer para o nosso podcast tanto a audiência dessa pessoa, seja um influenciador, um político,
como também a nossa audiência vai conhecer essas pessoas. E o mais interessante da dinâmica do podcast, que é o seguinte, vamos botar um exemplo que um convidado X, ele tem um nicho, é um influencer, por exemplo. Esse nicho vai vir para o nosso podcast, vai se inscrever no canal, por isso a importância de você se inscrever neste momento. E na próxima semana a gente vai receber um político. E aquele nicho da outra semana não conhecia aquele político. Através da próxima semana, através desse bate-papo, aquela pessoa, aquele nicho vai conhecer outra pessoa e assim por diante, gerando aí uma corrente, uma rede muito interessante para que a gente possa, primeiramente, quebrar preconceitos. Depois a gente pode conhecer pessoas novas, ideias novas, e isso tudo vem através do podcast. O podcast, ele, como eu disse, ele se popularizou no Brasil em 2020, no auge da pandemia, mas ele existe há muitos anos. A princípio ele foi criado em áudio. E o videocast que é mais recente, mas o podcast em áudio ele já está aí no mercado há muitos anos. É um sucesso nos Estados Unidos. O videocast, né, que é esse formato em vídeo, ele nos Estados Unidos tem o Joe Rogan, que é um sucesso no mundo inteiro, até porque ele abrange uma maior quantidade de público, porque é um podcast em inglês, e a gente sabe que o inglês é a língua mais falada no mundo, então, por ser em inglês, ele consegue alcançar mais pessoas além dos Estados Unidos. Nós que falamos em português, acaba ficando muito restrito aos países de língua portuguesa, né, Brasil, Portugal, enfim, esses países também lá da África, Angola, Moçambique, que falam português. Mas com a legenda aí do YouTube a gente pode chegar em qualquer lugar. Então o exemplo que nós temos aqui no Brasil de grande sucesso, nós temos aí o Flow Podcast, também o Podpah e tantos outros podcasts que nos inspiram, né, perdão. Não é que a gente copia. Não vamos copiar, nós estamos nos inspirando aos grandes, né? Nos grandes. Então, contamos com você, contamos com a sua participação. Você que chegou até aqui nesse vídeo, mais uma vez, se inscreva. É muito importante que você se inscreva, até para que o YouTube notifique outras pessoas, mande o vídeo para outras pessoas, o canal para outras pessoas. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. No nosso Instagram, nós vamos utilizar para fazer a divulgação. A divulgação no Instagram, temos o nosso Facebook, agora também estamos criando uma conta lá no TikTok. Vamos utilizar de todas as redes sociais. Mas, Thiago, e o podcast vai ser só no YouTube? Então, gente, o podcast ele vai ser ao vivo no YouTube. Teremos os cortes do podcast também aqui no YouTube, aqueles trechos importantes, sabe? A pessoa talvez não assiste o podcast ao vivo, mas depois ela vai ver ali um trechinho que vai achar interessante, ela vai assistir aquele trecho. Então nós vamos fazer cortes. Como o podcast é toda quarta-feira ao vivo, nós iremos fazer durante a semana, até o próximo podcast, cortes e publicar aí praticamente todos os dias. E também teremos aí as plataformas de áudio do Spotify, entre outras, que nós iremos publicar o nosso podcast também em áudio, tá bom? Então, muito obrigado você que chegou até aqui, você que entrou nesse vídeo, você que já se inscreveu, você que segue o nosso Instagram, botar aqui embaixo, @noar_PDC. Muito obrigado. Siga no TikTok, siga no Facebook, siga aqui no Instagram, siga aqui no YouTube. Você é muito bem-vindo. O Matheus não está aqui comigo hoje porque ele estava com compromisso nesse momento, então nessa gravação a gente não pôde estar junto, mas estou deixando aqui também um abraço em nome do Matheus para todos vocês que já estão chegando aqui no nosso podcast. Você já é muito bem-vindo, já estamos muito felizes por ter vocês aqui conosco e quarta-feira o encontro marcado às 8 horas da noite aqui neste canal. No Ar Podcast. Valeu, gente! Um grande abraço, muito obrigado e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda lá no direct do Instagram que a gente vai responder. Valeu!